Encontrei uma foto da minha mãe em um livro com 300 anos. Agora tenho certeza de que estarei morto amanhã. Este é um livro de 300 anos, ela me disse. Por favor, não o danifique de forma alguma. Caso contrário, estarei em grandes apuros. Voltarei em meia hora para pegá-lo. Espero que encontre o que precisa. Olhei para o livro e vi escritas a tinta verde as palavras criaturas e bestas. O título estava no centro do livro. Abaixo das palavras, havia uma pequena imagem que parecia um dragão vermelho. Admirei a arte por um momento antes de abrir cuidadosamente o livro. Virei cada página com cuidado, colocando-as suavemente, com medo de danificar e causar problemas à senhora Puri. Examinei as muitas páginas, cada uma com uma pintura diferente de uma criatura, acompanhada por um parágrafo explicando sobre a criatura e onde poderia ser encontrada. Procurei as 3 que queria escrever. Li sobre a fada dos ossos da Escócia, o caminhante das árvores do Canadá e o habitante do céu da Índia, todos interessantes, mas sem informações suficientes para meu relatório. Continuei virando as páginas, até que li sobre a arpeadora sedutora e vi a pequena imagem. Parei e não podia acreditar no que estava vendo. A arpeadora sedutora era uma mulher alada com longas garras nas extremidades dos braços. Vestia um vestido roxo claro com as asas saindo de trás dele. Tinha um sorriso sedutor e olhos convidativos. Parecia uma criatura de um livro sobre seres mitológicos antigos. E normalmente eu não pensaria nada disso, mas havia algo sobre essa imagem. O rosto da arpeadora era o rosto da minha mãe. Não quero dizer que elas pareciam ou tinham semelhança. Quero dizer que eram exatamente idênticas. Eu estava olhando para uma pintura da minha mãe. Fiquei olhando para a foto por talvez 1 ou 2 minutos, mas meu olhar foi interrompido quando a senhora Puri, a bibliotecária, voltou e me disse: "Sinto muito, mas vou ter que devolver esse livro. Agora, o curador está aqui e posso ter muitos problemas por permitir que você o lesse." Ela foi pegar o livro da mesa para devolvê-lo. Eu ainda não tinha lido sobre a arpeadora sedutora e implorei rapidamente a senhora Puri que me desse mais 1 minuto para ler sobre ela, mas ela disse que não era possível. Ela disse que poderia tirar uma foto da página para mim, e eu poderia pegar no dia seguinte. Disse a ela que seria ótimo e que voltaria no dia seguinte para ver a fotografia. Então ela pegou o livro da mesa e o levou até a porta trancada. Saí rapidamente da sessão acadêmica, tentando evitar ser vista por alguém, no caso de ser o curador. Consegui não ser vista e saí pela porta da frente da biblioteca e fui para a rua. Olhei para trás para a biblioteca e pensei no que havia visto. Sabia que provavelmente era apenas uma coincidência que minha mãe se parecesse exatamente com a arpeadora. Ao mesmo tempo, achei que era muito parecido para não ter nenhuma conexão com minha mãe. Caminhei para a casa da biblioteca atormentado pelos pensamentos sobre minha mãe e a arpeadora. Não conseguia tirar isso da cabeça. Eu realmente não queria ver minha mãe quando chegasse em casa, porque ela saberia que algo estava errado e encontraria uma maneira de me fazer falar sobre o que eu tinha visto. Então, fiquei desapontado quando cheguei em casa e vi o carro batido da minha mãe na garagem. Entrei devagar, tentando evitar minha mãe ir para meu quarto, que compartilho com 4 de meus irmãos. Entrei pela porta da frente, parada bem ali no corredor, estava minha mãe. "Boa tarde", ela disse para mim. "Como foi o seu dia hoje?" Olhei para baixo e respondi que foi um bom dia. Tentei me desculpar para ir para o meu quarto, mas ela me parou. Ela sabia que algo não estava certo. Perguntou se tudo estava bem. Eu disse que sim. Não sei por que estava tão nervoso perto da minha mãe agora. Só porque eu tinha visto a imagem não significava que era ela. Isso era apenas loucura. Minha mãe não teria ideia sobre nenhuma arpeadora, e eu sabia que estava sendo bobo. Mas ainda assim, não pude deixar de me sentir nervoso perto dela. "Você tem certeza de que está tudo bem hoje? Você parece diferente, como se estivesse nervoso com alguma coisa", minha mãe disse novamente, tentando me arrancar uma resposta. Fiquei ali por um momento antes de começar a falar. "Sim, tudo está bem hoje, mãe", respondi. "Eu só tenho um trabalho de história para entregar em breve e não tenho certeza sobre o que escrever." "Oh, posso te dar uma mãozinha se quiser", ela ofereceu. Então, decidi explicar sobre a tarefa e contar a ela sobre algumas das criaturas míticas que eu tinha visto no livro. Ela me disse que não sabia muito sobre esse tipo de coisa, mas tentaria me ajudar de qualquer maneira. Contei sobre a fada dos ossos e sobre o habitante do céu. Eu realmente não precisava de ajuda com esses, mas estava me preparando para mencionar a arpeadora sedutora. Eventualmente, consegui mencionar. Assim que as palavras da arpeadora sedutora saíram da minha boca, vi o olhar nos olhos da minha mãe. O olhar de medo. O olhar de alguém que foi pego. "Nunca ouvi falar dessa criatura", minha mãe murmurou finalmente. "Parece interessante, porém." Eu disse a ela que não sabia muito sobre isso, mas queria saber mais. Ela imediatamente me cortou. "Se você não sabia muito sobre isso, talvez eu não devesse escrever sobre essa criatura." Então, ela me lançou um sorriso doce, e seus olhos quase brilharam para mim. De repente, me senti muito mais confortável. Percebi como estava sendo estúpido e que não havia como haver conexão entre a arpeadora e minha mãe. Minha mãe então tocou levemente meu ombro, e senti um calor percorrer meu braço e todas as minhas preocupações desapareceram. Minha mãe se desculpou e disse que precisava preparar o jantar. Ela saiu e foi para a cozinha começar a cozinhar. Enquanto ela se afastava, eu podia jurar que vi um leve inchaço sobre a parte de trás da sua blusa, exatamente onde uma asa poderia estar. Mas rapidamente descartei isso como meus olhos me enganando. Pelo resto da noite, não pensei muito mais sobre o que tinha encontrado ou sobre o inchaço na parte de trás da blusa. Dormi muito bem naquela noite, muito melhor do que normalmente. No dia seguinte, acordei cedo, me arrumei para a escola. Quando desci para a cozinha, minha mãe já havia saído para o trabalho, então não a vi naquela manhã. A escola passou rápido e logo era o final do dia, prestes a ir para casa quando de repente lembrei da foto que a senhora Puri ia tirar do livro. Eu quase tinha esquecido completamente, como se tivesse sido apagado da minha memória. Mas lembrei no último minuto e decidi ir para a biblioteca ver essa foto.
Cheguei à biblioteca e fui recebido pela senhora Puri, que, ao me ver, tirou uma pequena fotografia do bolso. Ela me entregou, e vi que era a foto da página que eu queria ler. Era difícil de ler porque a foto era pequena, mas consegui ler o que estava escrito. Dizia o seguinte: a arpeadora sedutora é uma besta perigosa. Ela usa o poder do amor e do desejo para conseguir o que quer. E o que ela quer é espalhar seu mal pelo mundo. A arpeadora se disfarçará para parecer uma mulher humana, mas na verdade tem garras afiadas, presas afiadas e asas. A arpeadora usará seus poderes de sedução para seduzir homens, onde tentará reproduzir-se com esses homens. Seus poderes de sedução geralmente vêm de seus sorrisos belos, seus olhos encantadores e seu toque suave. Frequentemente, as arpeadoras terão vários filhos com vários homens. Depois de acasalar com um homem, a arpeadora realizará um pequeno ritual que envolve acender velas e depois comer o homem. A arpeadora então ficará grávida e logo dará à luz seus filhos. Arpeadoras costumam ter cerca de 15 a 20 filhos em um período de 30 anos antes de esperar 100 anos e começar novamente o período de acasalamento. Sua prole parecerá humana, mas ao atingirem uma certa idade, começarão a desenvolver suas próprias habilidades. Habilidades de sedução e manipulação. Então, eles têm apenas um propósito. Eles devem manipular o máximo de pessoas possível. Tentam manipular as pessoas para fazerem sua vontade. Uma vez que a prole da arpeadora é madura o suficiente, começará a se acasalar também. E tentarão passar adiante sua linhagem para o máximo de pessoas possível. O objetivo da arpeadora sedutora é dominar lentamente a população humana com suas próprias linhagens sanguíneas. Terminei de ler e não pude acreditar no que tinha lido. A ideia de múltiplos filhos com vários homens realmente me atingiu. Isso explicava porque eu tinha tantos irmãos, tantos meio-irmãos. Também estava preocupado com o sorriso e o toque da arpeadora, já que isso era algo que eu tinha experimentado na noite anterior com minha própria mãe. Talvez essas sejam apenas coincidências, e eu estou apenas me preocupando com nada. Ou talvez eu seja uma das proles e ainda não cumpri meu propósito. Eu realmente não sabia o que pensar, então fiquei ali no meio da biblioteca, segurando a fotografia do livro. Está tudo bem, querida, disse a senhora Puri para mim, parecendo preocupada porque eu não me mexi por um tempo. Levei um segundo para processar o que ela disse, mas assim que o fiz, respondi que tudo estava bem, mas precisava ir embora agora. Devolvi a foto para a senhora Puri e agradeci por tê-la conseguido para mim. Depois, saí pela porta da biblioteca, começando a fazer meu caminho para casa. Tantas perguntas giravam em minha cabeça na caminhada para casa. Perguntas que eu nem mesmo tinha certeza se queria saber as respostas. Meus próprios pensamentos devem ter me distraído, no entanto. Porque antes mesmo de ter tempo de processar todos eles, eu estava de pé na minha garagem, olhando para minha casa. A casa em que minha mãe estava dentro. Tudo parecia normal, exceto por uma coisa. Uma pequena luz estava acesa dentro do quarto da minha mãe. A luz brilhava através da cortina fina que bloqueava a visão para o quarto dela. Eu podia ver que essa luz estava piscando e sabia exatamente o que era. Uma vela. Senti um pequeno arrepio de medo começar a me dominar. Minha mãe nunca tinha acendido velas desde que eu nasci. E depois do que eu tinha acabado de ler, estava preocupado com o motivo pelo qual ela estava fazendo isso agora. Caminhei lentamente pela entrada até a porta da frente, tentando ficar o mais quieto possível. Eu sabia que era tudo ridículo. Minha mãe não podia ser alguma criatura que seduz e come homens. Parecia tão estúpido quando eu pensava nisso assim. Mas havia algo, algum sentimento profundo que me fazia acreditar que era verdade. Assim que cheguei à porta da frente, tirei meu chaveiro, encontrei a chave da porta da frente e a inseri lentamente na fechadura. Girei a chave lentamente e empurrei a porta aberta. Eu não conseguia ver ou ouvir nenhum dos meus outros irmãos. A casa estava estranhamente silenciosa, exceto por um pequeno som de mastigação vindo do quarto no final do corredor. O quarto da minha mãe. Lentamente, comecei a andar pelo corredor, dando um pequeno passo de cada vez. À medida que me aproximava da porta do quarto da minha mãe, o som de mastigação ficava mais alto. Eu me lembrei do que o livro dizia. Uma vez que a arpia se acasala com um homem, ela realiza um pequeno ritual que envolve acender velas e depois comer o correio. Essa linha que li no livro antigo continuava se repetindo na minha mente. E se isso fosse o que estava acontecendo agora? Eu estava agora perto da porta do quarto. O suor escorria pelo meu rosto e meu coração estava acelerado. Eu ainda conseguia ouvir o som de mastigação vindo de além da porta. Parecia que algo estava raspando e mastigando os ossos. Eu realmente não queria pensar no que o som realmente era. Coloquei minha mão na maçaneta da porta. Será que eu estava prestes a entrar neste quarto? Tentei diminuir minha respiração e relaxar, tentando encontrar uma explicação racional para tudo isso, mas não conseguia pensar em nenhuma. Comecei a girar lentamente a maçaneta da porta. Eu não sei o que era. Talvez fosse medo. Talvez fosse o alto som de estalo que ouvi assim que comecei a girar a maçaneta. Mas algo me fez parar e soltar a maçaneta da porta. Deixei a porta fechada e comecei a me afastar. Acho que simplesmente não queria saber o que estava acontecendo do outro lado daquela porta. Fui para o meu quarto e coloquei fones de ouvido para tentar bloquear qualquer barulho que pudesse vir do quarto da minha mãe. Eu não dormi muito aquela noite, apenas alguns minutos aqui e ali. Os pensamentos sobre minha mãe e a arpia ocupavam minha mente. Eventualmente, no entanto, era de manhã e devo ter cochilado porque fui acordado pela minha mãe entrando no quarto. Bom dia, querido, ela disse para mim, sua voz alegre e animada. Tenho uma excelente notícia para você. Você vai ser um irmão mais velho. Estou grávida.